Na noite de 18 de novembro de 2017, a jornalista investigativa Maia Soares, de 31 anos, viajou para Campos dos Goytacazes em busca de um romance discreto. A casa, num bairro nobre, parecia o cenário perfeito. Mas, por trás da fachada de um homem encantador, um segredo sombrio a aguardava. O que começou como curiosidade, rapidamente se transformou em um medo paralisante. Dentro daquelas paredes, cada minuto era uma aposta, e um passo em falso poderia ser o último. Por algumas horas, Maia esteve presa em uma armadilha silenciosa, sem saber o perigo que corria, até que, ao abrir um cofre escondido, uma coleção macabra de pendrives, passaportes e anéis femininos com manchas suspeitas mudou tudo. Esta é a investigação completa do que realmente se escondia por trás da porta daquela casa, no interior do Rio de Janeiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Maia Soares tinha 31 anos e era jornalista investigativa. Sua carreira se concentrava em crimes cibernéticos, um campo que exigia atenção aos detalhes e um alto grau de ceticismo. Colegas a descreviam como persistente e curiosa. Sua natureza profissional a tornava, acima de tudo, cautelosa. O ano era 2017. A cidade era Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. Era primavera, as noites eram abafadas e as ruas dos bairros nobres geralmente tranquilas. Maia buscava um afastamento de suas investigações complexas. Ela acreditava ter encontrado isso em um novo relacionamento. No dia 10 de novembro de 2017, Maia recebeu um convite. A mensagem veio de um homem que se apresentava como Ricardo. Eles mantinham contato há algum tempo. Ele propôs um encontro em sua casa. A promessa era de uma noite tranquila, o início de um romance discreto no interior fluminense. Para a jornalista, o encontro parecia uma oportunidade de se afastar do trabalho intenso. Ela aceitou o convite. A data foi marcada para o sábado seguinte, dia 18 de novembro. Maia se preparou para uma viagem curta, esperando encontrar a normalidade que sua rotina de trabalho raramente permitia. Ela não sabia que sua curiosidade profissional seria testada de uma forma que nunca imaginou. A promessa de romance escondia uma realidade completamente diferente. No dia 18 de novembro de 2017, às 19 horas, Maia chegou ao endereço indicado. A residência estava localizada em um bairro nobre de Campos dos Goytacazes. A área era próxima ao Rio Paraíba do Sul. Ricardo a recebeu na porta. Ele foi cordial e a convidou para entrar. O interior da casa era organizado e bem mobiliado. Não havia nada que chamasse a atenção ou que parecesse fora do comum. A atmosfera era de completa normalidade. Eles iniciaram uma conversa. O comportamento de Ricardo era o de um anfitrião atencioso. Ele ofereceu uma bebida e falou sobre assuntos triviais. Para Maia, todos os elementos indicavam uma noite tranquila, como o prometido. A fachada de ordem e segurança contrastava diretamente com o que estava escondido dentro daquela casa. A sensação de normalidade seria breve. A conversa continuou por cerca de 40 minutos. O assunto era leve e despretensioso. Então, Ricardo interrompeu o diálogo. Ele afirmou que precisava guardar alguns documentos. Descreveu o material apenas como documentos importantes. Segundo ele, o conteúdo exigia um local de armazenamento seguro e discreto. A justificativa foi apresentada de forma casual, como se fosse uma tarefa rotineira. Maia observou. Ele se levantou e caminhou até um armário de madeira posicionado contra uma das paredes da sala. Abriu uma das portas do móvel. Dentro, atrás de roupas penduradas, havia um painel falso. Ricardo o deslocou para o lado, revelando a superfície de metal de um cofre. O objeto estava embutido diretamente na alvenaria da parede. A sua existência, até aquele momento, era completamente insuspeita.
Ele inseriu uma chave e começou a girar o seletor numérico. A ação era precisa e familiar. Para a jornalista, a normalidade da noite havia sido quebrada. Eram 19h40 do dia 18 de novembro. O mecanismo do cofre emitiu um estalido final. Ricardo puxou a porta de metal pesado, revelando o compartimento interno. O espaço não era grande, mas estava densamente ocupado. Dentro não havia pastas, envelopes ou qualquer tipo de documentação em papel que se esperaria. O conteúdo era completamente diferente. A primeira coisa que a jornalista Maia Soares observou foi uma coleção de dispositivos de armazenamento digital. Havia múltiplos pendrives de cores e marcas variadas, alinhados em uma das prateleiras. Ao lado deles estava uma pilha de passaportes. Os documentos de viagem eram de nacionalidades diversas e claramente pertenciam a pessoas distintas. Nenhum deles tinha o nome de Ricardo. Dispersos pelo fundo do cofre, havia também vários anéis femininos. Eram peças de estilos diferentes, algumas simples, outras com pedras. Junto aos anéis, uma pequena caixa de plástico continha uma coleção de chips de celular. Os pequenos cartões estavam organizados quase como itens de um colecionador. Maia processou a informação visual. A justificativa de documentos importantes dada por Ricardo não correspondia à realidade do que estava ali. A coleção de itens era heterogênea e extremamente pessoal. Ela então notou um detalhe adicional. Em alguns dos objetos, incluindo um dos anéis e a capa de um dos passaportes, havia manchas escurecidas. O material parecia ressecado e estava aderido à superfície dos itens. Cada objeto dentro daquele compartimento contava uma história desconhecida. Cada passaporte representava uma identidade. Cada anel, uma posse íntima. A porta de metal pesado havia se aberto. Com ela, uma verdade que Maia Soares não podia mais ignorar. O romance discreto no interior fluminense havia terminado naquele exato instante. Começava uma investigação silenciosa e perigosa. A reação de Maia foi interna e controlada. O choque inicial deu lugar a um estado de alerta máximo. Ela sabia que qualquer sinal de surpresa ou medo poderia colocar sua vida em risco. Seu treinamento como jornalista investigativa assumiu o controle. A prioridade imediata não era entender, mas sim registrar. A evidência estava exposta, e a oportunidade para documentá-la seria breve. Ricardo se ocupou por um momento, ajustando um dos objetos dentro do cofre, antes de se preparar para fechá-lo. Foi a distração que Maia precisava. Com o corpo posicionado de forma a bloquear a visão dele, ela pegou seu celular. O aparelho já estava no modo silencioso, um hábito profissional. Seus movimentos foram mínimos e precisos. Ela abriu o aplicativo da câmera. O tempo era crucial. O primeiro clique capturou uma visão geral do compartimento aberto. Os múltiplos pendrives, os passaportes empilhados e os anéis espalhados. O segundo registro foi um close, focado nos detalhes dos anéis e na coleção de chips de celular. Uma terceira fotografia registrou as manchas escuras visíveis em um dos documentos e em uma das joias. Cada imagem era uma prova potencial. O som do mecanismo da tranca do cofre se movendo a fez parar. Ricardo empurrou a porta de metal pesado até que ela se fechasse com um clique surdo. Ele então recolocou o painel falso e fechou a porta do armário, agindo como se a tarefa fosse perfeitamente normal. Ele não percebeu nada. Maia guardou o celular no bolso. A fachada de normalidade havia retornado, mas a situação era outra. As fotografias digitais eram agora a única prova concreta do que havia visto. O plano para sair daquela casa começou a se formar em sua mente. O plano de Maia precisava ser executado com precisão.
A conversa foi retomada por Ricardo, mas a mente da jornalista trabalhava em outra frequência. Ela precisava sair daquela casa. A saída não poderia ser abrupta ou demonstrar pânico. Tinha que parecer uma decisão casual, parte natural da noite. Ela esperou por uma pausa no diálogo. Então, mencionou um desejo repentino. Ela disse que gostaria de comer uma sobremesa. Afirmou conhecer uma padaria que ficava aberta até mais tarde, não muito longe dali. A sugestão foi feita com um tom leve. Era uma desculpa plausível para uma ausência curta. Ricardo imediatamente se ofereceu para acompanhá-la. Era a resposta que ela esperava e que precisava contornar. Maia recusou a oferta. Ela insistiu que preferia ir sozinha. Argumentou que seria rápido e que usaria o tempo para tomar um pouco de ar fresco. Sua atitude foi firme, mas não defensiva. Ela tratou o assunto como um pequeno capricho, uma vontade pessoal que não exigia a companhia dele. A estratégia funcionou. Ricardo concordou e permaneceu na sala. Maia se levantou. Pegou sua bolsa, onde o celular com as fotografias estava guardado. Caminhou até a porta da frente sem pressa. Cada movimento era controlado para não transmitir urgência. Ela se despediu brevemente, prometendo retornar em poucos minutos. Ao fechar a porta atrás de si, sentiu o primeiro alívio. Estava do lado de fora. Ela não foi em direção ao seu carro. Em vez disso, caminhou pela calçada na direção oposta. Precisava de distância física da casa antes de fazer qualquer coisa. A rua estava silenciosa. A iluminação pública era esparsa. Após andar por cerca de 100 metros, ela dobrou uma esquina, saindo completamente do campo de visão da residência. Parou em um ponto mais escuro da rua, longe de janelas ou portões. Verificou o relógio em seu celular. Eram 20 horas. Exatamente 20 minutos haviam se passado desde que o cofre fora aberto. Ela discou o número da polícia. A chamada foi atendida rapidamente. Maia se identificou, forneceu seu nome completo e sua profissão. Em seguida, passou o endereço exato da casa de Ricardo. De forma calma e factual, ela descreveu o que havia testemunhado. Relatou o conteúdo do cofre: os múltiplos passaportes, os anéis, os chips de celular e as manchas suspeitas. Enfatizou que possuía provas fotográficas armazenadas em seu aparelho. A denúncia estava feita. A ligação decisiva havia sido completada. A partir daquele momento, o caso deixava de ser uma suspeita pessoal e se tornava uma investigação policial oficial. Após encerrar a ligação com a polícia, Maia não se moveu. A denúncia estava formalizada, mas a evidência física permanecia com ela. As fotografias estavam armazenadas apenas em seu celular. O aparelho era, naquele momento, a peça mais importante da investigação. Maia sabia que qualquer imprevisto poderia comprometer tudo. O celular poderia ser danificado, perdido ou mesmo apreendido e ter seus dados corrompidos. A prova precisava existir em mais de um lugar. Sua lógica profissional ditava o próximo passo. Ela precisava de um backup externo e seguro. Havia apenas uma pessoa em quem confiava para essa tarefa. O nome era Júlio. Ele era seu editor. Era também um amigo de extrema confiança. Alguém que conhecia a natureza de seu trabalho e os protocolos de segurança que ele exigia. Ele entendia os riscos do jornalismo investigativo. Sabia da importância de proteger fontes e evidências. Ainda na rua escura, Maia abriu o aplicativo de mensagens. Selecionou as 3 fotografias que havia tirado dentro da casa: a visão geral do cofre, o detalhe dos anéis e chips e a imagem focada nas manchas escuras. Anexou os arquivos a uma mensagem para Júlio. O texto que acompanhava as imagens foi curto e direto. Não havia tempo para explicações completas. A mensagem dizia: Júlio, não faça perguntas agora. Apenas salve estas imagens em um servidor seguro. Te explico depois. Estou em Campos. A mensagem foi enviada.
Poucos segundos depois, a confirmação de entrega apareceu na tela. Com aquele ato, a prova não estava mais restrita a um único dispositivo físico sob sua posse. Uma cópia segura existia agora em um local externo, fora do alcance de Ricardo e independente do que acontecesse com ela ou com seu celular a partir daquele momento. Era um procedimento padrão de segurança para qualquer jornalista investigativo em campo. Naquela noite, era sua apólice de seguro. A resposta da polícia à denúncia foi rápida. A operação foi colocada sob o comando do inspetor Lacerda, um oficial da delegacia local. Ainda na noite do dia 18 de novembro, uma equipe se deslocou para a residência no bairro Nobre. O perímetro foi isolado e Ricardo foi detido no local para averiguação. A ação inicial foi garantir a segurança da denunciante e a preservação da cena do crime. A apreensão de todo o material, contudo, foi realizada apenas na manhã seguinte. No dia 19 de novembro, a equipe policial, de posse de um mandado de busca e apreensão, entrou oficialmente na residência. O inspetor Lacerda supervisionou a operação. O cofre, localizado atrás do armário, foi aberto por peritos. Todo o seu conteúdo foi metodicamente fotografado, catalogado e recolhido. Os múltiplos pendrives, os passaportes, os anéis femininos e os chips de celular foram lacrados em sacos de evidência individuais. Cada item recebeu um número de identificação para rastreamento. Concluída a apreensão, o material foi transportado para o laboratório da perícia técnica. Ali, a análise formal começou. A investigação oficial estava em andamento. A investigação se expandiu para além dos limites da residência. O inspetor Lacerda determinou que seus oficiais realizassem uma varredura na vizinhança. O objetivo era coletar informações sobre a rotina da casa e de seu morador. Os policiais iniciaram entrevistas com os moradores das casas próximas. Durante essa apuração, uma testemunha se mostrou fundamental. Seu nome era Dona Norma. Ela era uma vizinha que residia na casa ao lado há vários anos. Em seu depoimento ao inspetor Lacerda, ela descreveu uma movimentação incomum na propriedade de Ricardo. A rotina dele não era a de um morador comum. Ela relatou a presença frequente de carros diferentes, principalmente durante a noite. Os veículos chegavam em horários tardios e permaneciam por pouco tempo. Os ocupantes raramente eram vistos com clareza. A testemunha acrescentou um detalhe específico e de grande importância. Ela observou que as placas dos veículos pareciam ser trocadas. O mesmo carro era visto em dias diferentes, com placas de identificação distintas. O testemunho de Dona Norma foi considerado crucial para a investigação. A informação sobre as placas trocadas corroborava a suspeita de atividades clandestinas. Isso indicava um esforço organizado para evitar o rastreamento dos veículos e das pessoas envolvidas. O depoimento da vizinha reforçou a teoria de que as ações de Ricardo não eram isoladas, mas parte de uma operação estruturada. As observações externas agora se conectavam com as evidências encontradas dentro do cofre. O material apreendido na casa de Ricardo foi encaminhado para o laboratório de perícia. A responsabilidade pela análise coube à perita Raquel. Seu trabalho começou com os itens físicos que apresentavam as anomalias mais evidentes. Entre as evidências, um dos anéis femininos chamou atenção imediata. Ele possuía a mancha escura que Maia Soares havia fotografado. A perita Raquel coletou uma amostra do microrresíduo aderido à superfície do metal. A amostra foi submetida a testes químicos para determinar sua composição. Foi utilizado o reagente de fenolftaleína, um indicador padrão para a detecção de hemoglobina. O resultado foi positivo. A análise confirmou, sem margem para dúvidas, a presença de sangue humano no anel. A primeira peça do quebra-cabeça indicava violência. Em paralelo, a equipe de Raquel iniciou a extração de dados dos chips de celular encontrados no cofre.
O trabalho era minucioso. Muitos chips estavam danificados ou eram de modelos antigos, exigindo equipamento especializado para a recuperação das informações. O processo revelou fragmentos de mensagens de texto. As comunicações eram curtas e enigmáticas, claramente escritas em código. Apesar da linguagem cifrada, palavras-chave se repetiam em vários dos chips analisados. Os termos mais frequentes eram embarque e entrega. Muitas mensagens estavam associadas a datas e horários específicos, sugerindo uma agenda de operações. As mensagens não continham nomes, apenas referências a locais de partida e chegada. As duas descobertas eram as primeiras peças concretas que começavam a formar um quadro maior. De um lado, a evidência física de violência representada pelo sangue. Do outro, a evidência de uma operação logística sugerida pelas mensagens de embarque. Os investigadores agora tinham uma certeza. O conteúdo do cofre não era uma coleção aleatória de objetos. Era um arquivo de atividades criminosas organizadas. O anel e os chips eram os primeiros elos que conectavam os itens a um propósito sinistro. O foco da perícia se moveu para a evidência digital. A perita Raquel iniciou a análise dos múltiplos pendrives apreendidos no cofre. O acesso ao conteúdo não era direto. Os arquivos estavam protegidos por criptografia. A tarefa exigiu um trabalho técnico especializado para quebrar os códigos de segurança que impediam a leitura das informações. A equipe de Raquel trabalhou por dias. Utilizaram softwares forenses para contornar as barreiras digitais. O processo foi sistemático, testando diferentes métodos de decodificação. Finalmente, o primeiro conjunto de arquivos foi desbloqueado. O conteúdo revelou um sistema de organização metódico. A primeira descoberta importante estava nos nomes dos próprios arquivos. Eles não eram aleatórios, eram códigos que, após serem cruzados com bancos de dados públicos, correspondiam a siglas de aeroportos. Havia identificadores para aeroportos nacionais, como o de Guarulhos, em São Paulo, e o Galeão, no Rio de Janeiro. Havia também siglas de aeroportos internacionais, localizados na Europa e na América do Norte. Dentro de cada arquivo, havia documentos de texto e planilhas. Eles continham o que pareciam ser rotas detalhadas de transporte. As informações incluíam cidades de partida, destinos finais e pontos de conexão. Algumas rotas listavam datas e horários específicos, semelhantes a um itinerário de viagem. As conexões não eram apenas aéreas. Algumas planilhas detalhavam trechos terrestres, conectando aeroportos a terminais rodoviários em cidades vizinhas. A análise de todos os pendrives mostrou a extensão da operação. As rotas formavam uma rede complexa. Elas conectavam cidades de pequeno e médio porte no Brasil a grandes capitais internacionais. O fluxo de informações sugeria uma operação contínua e bem estruturada. A evidência digital era clara. Os pendrives não eram um arquivo de memórias ou documentos pessoais. Eram manuais operacionais. Eles detalhavam a logística de uma rede que se estendia muito além de Campos dos Goytacazes. A escala do crime era agora inquestionavelmente internacional. As evidências físicas e digitais foram correlacionadas. O inspetor Lacerda e a perita Raquel uniram as informações obtidas no laboratório. O sangue no anel indicava violência. As mensagens sobre embarque apontavam para uma operação de transporte. Os pendrives decodificados revelaram as rotas internacionais. Os passaportes pertenciam a pessoas diferentes, muitas delas com registros de desaparecimento. Cada peça da investigação se encaixava em uma única conclusão. A equipe de investigação foi unânime. Ricardo não era um criminoso comum, envolvido em roubos ou fraudes. A complexidade das rotas e a natureza dos objetos encontrados indicavam um crime de outra magnitude.
Ele era o coordenador de uma sofisticada e bem estruturada rede de tráfico de pessoas. A casa em Campos dos Goytacazes funcionava como um ponto de apoio para uma operação muito maior. A análise então se voltou para o significado dos objetos pessoais guardados no cofre. Os passaportes e os anéis femininos não eram itens aleatórios, obtidos em assaltos. A investigação determinou que eles funcionavam como troféus. Cada objeto era uma recordação de uma vítima que havia passado pela rede de tráfico. Ricardo os colecionava como um registro de suas operações. A análise do perfil do suspeito, realizada por especialistas da polícia, indicou um comportamento de colecionador fetichista. Os itens não serviam apenas como um registro. Eles eram uma forma de controle psicológico, um método para reforçar seu poder sobre as vítimas, mesmo após elas terem sido transportadas. O quadro completo foi formado. Ricardo gerenciava a logística de transporte de pessoas para fora do país. Ao mesmo tempo, ele guardava objetos pessoais e íntimos de suas vítimas. O cofre não era um depósito de itens roubados. Era o arquivo pessoal de um traficante de seres humanos. A investigação entrou em sua fase conclusiva. O inspetor Lacerda e sua equipe tinham em mãos as evidências físicas e digitais, os passaportes, os anéis, os chips de celular e as rotas decodificadas. A estrutura da operação de Ricardo estava clara. Faltava o passo final: conectar a rede criminosa a vítimas concretas. O trabalho se concentrou em cruzar as informações obtidas com os registros oficiais de pessoas desaparecidas. As identidades contidas nos passaportes e os dados extraídos dos chips de celular foram o ponto de partida. O inspetor Lacerda ordenou o cruzamento dessas informações com o Banco de Dados Nacional de Pessoas Desaparecidas. A prioridade inicial foi verificar os registros do estado do Rio de Janeiro, começando pela própria região de Campos dos Goytacazes. Em pouco tempo, surgiram as primeiras correspondências positivas. Os nomes em 2 dos passaportes apreendidos eram idênticos aos de 2 jovens cujo desaparecimento havia sido registrado por suas famílias meses antes. Ambas eram moradoras de cidades vizinhas a Campos. Os boletins de ocorrência descreviam circunstâncias semelhantes. As mulheres haviam desaparecido após aceitarem propostas de emprego em outra cidade. A análise se estendeu para outras cidades do estado. Novos vínculos foram estabelecidos. Um chip de celular continha mensagens trocadas com um número associado ao parente de uma terceira mulher desaparecida na Baixada Fluminense. As mensagens indicavam um encontro marcado próximo a um terminal rodoviário, dias antes de seu desaparecimento ser comunicado às autoridades. A operação de Ricardo deixou de ser uma estrutura criminosa hipotética. Agora estava formalmente conectada a casos reais, com nomes e histórias. Cada correspondência confirmada transformava um item do cofre em uma peça central no inquérito de um desaparecimento. Os anéis, antes considerados apenas troféus, foram apresentados às famílias das vítimas identificadas. Um deles foi reconhecido como pertencente a uma das jovens desaparecidas em Campos. O vínculo entre o suspeito e as vítimas era agora material e irrefutável. A investigação havia dado um rosto ao esquema. A notícia sobre a rede de tráfico de pessoas se espalhou rapidamente por Campos dos Goytacazes. A operação, conduzida em um bairro nobre e tranquilo, gerou um debate público sobre segurança. A revelação de que um esquema internacional operava de forma discreta na cidade causou uma forte cobrança da população por respostas das autoridades. Houve uma pressão direta sobre a prefeitura e os órgãos de segurança pública para a implementação de medidas preventivas.
Em resposta, a administração municipal iniciou uma série de reuniões. Participaram representantes da Polícia Civil, da administração do aeroporto local e dos gestores da principal rodoviária da cidade. O objetivo era criar protocolos de comunicação integrada para monitorar o fluxo de passageiros. Foi estabelecido um novo sistema de compartilhamento de informações. A polícia passou a ter acesso mais rápido a listas de passageiros e imagens de câmeras de segurança dos terminais de transporte. A cooperação visava identificar movimentações suspeitas e responder de forma mais ágil a denúncias. Uma das consequências mais diretas do caso foi o desenvolvimento de um novo programa municipal de alerta. O sistema foi focado especificamente em casos de desaparecimentos. Foram estabelecidas parcerias formais com empresas de transporte. A colaboração incluía companhias de ônibus intermunicipais e cooperativas de táxi. O programa determinava que, ao ser registrado um boletim de ocorrência de desaparecimento, um alerta seria emitido para todos os parceiros. A informação, incluindo fotos e descrições da pessoa desaparecida, passava a ser exibida em monitores nas rodoviárias e aeroportos. Motoristas de ônibus e táxis também recebiam os alertas em seus dispositivos de comunicação. O caso Ricardo transformou a percepção de segurança na cidade. A investigação expôs uma vulnerabilidade que até então era ignorada pela maioria dos moradores. As ações implementadas após o caso representaram uma mudança fundamental na política de segurança pública de Campos dos Goytacazes. A cidade, forçada a confrontar uma realidade complexa, reestruturou seus sistemas de vigilância e cooperação. O legado do caso não foi apenas a prisão de um criminoso, mas a criação de uma infraestrutura de alerta projetada para proteger futuros alvos. A rede de tráfico de pessoas foi desmantelada a partir da ação de uma única pessoa. A jornalista Maia Soares agiu com base em seu treinamento e instinto profissional. Sua capacidade de observação dentro da casa de Ricardo foi o primeiro passo. Ela identificou a natureza suspeita dos itens no cofre e compreendeu o perigo da situação. Sua decisão de coletar provas fotográficas de forma discreta e sob risco foi determinante. As imagens serviram como a evidência inicial que validou sua denúncia e justificou a ação policial imediata. O plano para sair da residência, utilizando uma desculpa plausível, demonstrou seu controle em uma situação de alta tensão. A denúncia formal à polícia e o envio das provas para seu editor, Júlio, garantiram que a investigação começasse com uma base sólida e segura. As ações de Maia Soares foram o catalisador para todo o processo investigativo que se seguiu. Sua coragem não foi um ato impulsivo, mas o resultado de disciplina profissional aplicada em circunstâncias extremas. O caso demonstrou como uma verdade complexa pode estar oculta em um local comum. A verdade estava atrás da porta de metal de um cofre. O caso de Campos dos Goytacazes levanta uma questão fundamental. O que um cofre, um objeto criado para proteger, pode na verdade esconder de todos? Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.